Olá, seja bem-vindo ao Conquistando a América. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre nós. Eu sou a Camila de Palma. E eu sou o Aldo de Palma. E nós vamos contar para vocês como surgiu o Conquistando a América e o que vocês vão poder esperar aqui do nosso canal. Então, bora lá? Vamos lá. Começando pelo começo. Como tudo começou, Camila? Então, na realidade, começou com você, né, Almerindo? Não começou comigo, não. Eu estava bem quietinha no Brasil. Eu estava lá. Tudo começou em 94, quando surgiu a oportunidade de eu vir para os Estados Unidos num programa de intercâmbio. E era um sonho, eu era um adolescente na época, tinha 15 anos de idade. E surgiu essa oportunidade com um amigo de um primo meu. E eu falei, não, vou para os Estados Unidos, né? Eu assisti aqueles filmes, aquela coisa, nossa, que legal estudar nos Estados Unidos. E eu vim, e a ideia era ficar um ano. E detalhe, era em casas de americanos, tá? Ele ia ficar na casa de uma família americana, sem falar nada em inglês. Falava nada, era aquele inglês que a gente aprende na escola, né? E que, na verdade, a hora que você chega aqui, não serve para nada. E naquela época ainda, não é agora, que tem FaceTime, né? A ligação era super cara. Extremamente cara. Então, não tinha todo essa era comunicação. Nada fácil. E não tinha nenhuma informação. Né? Naquela época, não existia nada de vídeo no YouTube, absolutamente nada. Não tinha nem YouTube. E eu não conhecia ninguém aqui. Só conhecia esse amigo do meu primo. Mas surgiu essa oportunidade e, para encurtar essa parte da história, eu fiquei um ano. No término desse um ano, a família lá, esse amigo, convidou para que eu ficasse mais um ano. Aí eu fiquei mais um ano. No término desse segundo ano, me convidaram para ficar mais um pouco. E eu fiquei um terceiro ano. Então foram 3 anos e meio morando e estudando lá em Fort Lauderdale, que é no sul da Flórida, pertinho de Miami. E foi um período maravilhoso. Realmente eu aprendi o inglês, eu fiquei apaixonado pela cultura americana. Eu pude viver toda aquela experiência do high school, né? Aquela adolescência, tudo aquilo que eu via nos filmes e que realmente eu tinha me apaixonado, aquilo se realizou. Foi até integrante do time de futebol americano. Joguei futebol americano, eu fui naqueles bailes igual a gente vê no filme. Eu vivi a experiência completa. Sim. Então foi muito legal. Mas, devido a uma doença na família, uma pessoa muito próxima, praticamente um irmão mesmo, eu decidi retornar ao Brasil e por lá eu fiquei quase 18 anos no Brasil, sempre com aquela vontade de voltar. E logo eu conheci essa pessoa maravilhosa. Logo não, né? Depois de 18 anos. Não foi depois de 18 anos que eu te conheci. Não, foi depois de quanto? 15? Foi depois de... Foi. Foi mesmo. Depois de 18 anos eu te conheci. Exatamente. Não, depois de 15 anos. Porque eu voltei em 97 e a gente se conheceu em 22. 2022. 15 anos depois. Exato. Mas sem você passou muito rápido, assim. Praticamente um vácuo na minha vida. Tá. Aí então ele me conheceu. Quando eu conheci o Almerindo, ele trabalhava numa empresa, numa multinacional. Mas ele sempre falou, porque o Almerindo tem um espírito um pouco aventureiro, sabe? E eu sou aquela que sou enfincada, que para eu sair da onde eu tô, eu tenho que estar muito segura. E ele não, ele se joga. E aí ele falou assim, olha, desde o dia que eu conheci, se você quiser ficar comigo, se a gente for, né, casar e tal, a gente vai morar nos Estados Unidos. Aí eu falei, tá bom. E eu falava, vamos mudar com o tempo, ele vai se acostumando. E essa ideia nunca saiu da cabeça dele. Ele sempre falava, a gente vai morar nos Estados Unidos. Eu falei, tá bom. Aí eu tava fazendo faculdade. Falei, então depois da faculdade. Aí acabou a faculdade, falei, mas agora eu queria trabalhar. Vamos casar. Aí a gente casou. Aí ele, e agora? Eu falei assim, não, agora eu quero ter meus filhos. Eu tenho que ter meus filhos aqui porque tá perto da minha família, minha mãe, então vamos ficar aqui. Aí eu sempre ia tendo uma desculpa. Foi me enrolando. Foi enrolando. Até que teve um dia, né, amor, que não deu mais. Não, a gente fez a viagem. Até que em 2013,
a gente veio, porque até então ele não veio mais para os Estados Unidos. Esses 18, 17 anos. Eu tinha vindo uma vez só a negócio, pela empresa. Foi uma viagem para St. Louis, uma viagem relativamente curta, mas puramente a negócios e tal. E só serviu para dar mais aquela alimentada na vontade, né? Aí em 2013 a gente resolveu fazer uma férias, né? Vir visitar a Disney com a família toda. Vieram 13 pessoas, sei lá, foi muita gente, era a minha família inteira. E alugamos uma casa aqui em Kissimmee e viemos passear na Disney. Pronto. Eu falei, vamos ver, né? Às vezes as coisas mudaram, não é mais daquele jeito que eu lembro que era. E eu morei em Fort Lauderdale, aqui em Orlando, falei, Orlando pode ser diferente. Então a gente veio com essa expectativa, vamos ver como é que tá. E passou, e para ele foi um deslumbre, tá? Foi lindo e maravilhoso. Aí ele ia na casa, ele fazia aquele churrasco, aquele barbecue, e ele tava se achando. Tava em casa, né? Tava em casa. Quando voltamos, né, a gente retornou das férias, aí começou o inferno. Aí, gente, tudo que acontecia no Brasil, ele falava, porque nos Estados Unidos isso não acontece. Então, se caía uma folha da árvore, ele falava, nos Estados Unidos a folha não cai. E tudo era os Estados Unidos, era os Estados Unidos. Aflorou essa vontade de voltar para os Estados Unidos e aí eu não consegui mais segurar. Aí foi demais. Eu fiquei praticamente um ano, né? Falando na tua cabeça, direto. Falei, não, a gente precisa ir, precisa ver. E ela falou, mas não é fácil assim. E eu já tinha um adendo, né? Eu já tinha me formado na faculdade, eu já tinha o meu consultório odontológico, eu trabalhava no meu próprio consultório. Eu já estava dando aula num instituto odontológico da minha tia. Eu estava com a minha carreira em ascensão. Então, eu falava, como assim mudar? Eu estou começando aqui, o negócio está indo, o consultório estava indo bem, a carreira. E ele falava, gente, como que eu vou largar tudo isso, né? E realmente era difícil, porque eu tinha uma empresa de tecnologia na época. Para mim era muito fácil, eu poderia fazer isso de qualquer lugar. Mas eu sabia que para ela não seria muito fácil, porque ela não poderia simplesmente exercer a profissão aqui. Isso faria com que ela largasse uma carreira em ascensão lá para vir para um lugar onde ela nem poderia imediatamente exercer a carreira dela. Coisa que ela tinha estudado e investido muito tempo. Então isso foi muito difícil mesmo. Mas a vontade era muito grande. A minha vontade estava ali. E outra coisa, a gente não era assim... A gente não tinha posses, vamos dizer assim, né? Não tinha uma condição de vida tão... Né? A gente era classe média ali. Baixa. Classe média baixa. Aquela classe média que, assim, o que ganhava, pagava as contas, aí reservava uma coisinha para comer fora no mês. Era uma coisa bem, né? Como a maioria do brasileiro. Realmente, condições... a gente não pode... Nunca passou fome, nada do tipo. Mas também era realmente uma vida ali... regrada. Sobrevivendo, né? A gente sobrevivia. Não tinha grandes luxos, nem nada. A gente não conseguia guardar dinheiro. Não. O dinheiro que a gente tinha, a gente usava no mês. Tanto que a gente não tinha uma casa própria. Sim. A gente vivia de aluguel, né? Isso. Carro parcelado. Aquela coisa toda, né? Normal. Então, isso era outra coisa que me dava medo. Porque você vir com uma certa quantia, né, de dinheiro para você ficar tranquila aqui até as coisas começarem a engrenar, tudo bem, mas você vir sem ter uma reserva e sem eu poder trabalhar. Então, aquilo era... Tudo me assustava. E eu, como eu sou uma pessoa que gosta de segurança, você imagina o meu desespero quando o Almerindo começou a falar todo dia que queria vir para cá. E aí, chegou num momento que ela não conseguiu segurar mais. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou para lá, eu vou sondar, vou ver o que dá para a gente fazer, se dá para a gente investir em algum negócio, se dá para montar algum negócio, aonde que a gente pode morar, como é que são as escolas, enfim, a gente já tinha o Pedro na época, que estava com 4 anos na época, né? 4 para 5, né? E eu falei, não, eu vou e a gente vai ver como é que é, e aí eu volto e aí a gente decide se vai ou não para os Estados Unidos. Porque por mais que a gente pesquisasse, a gente não achava nada no YouTube como é morar em Orlando.
A gente achava turismo, então a gente via parques, Disney, lojas, mas como que é morar? Como que é para você alugar uma casa? Como que é para você abrir uma conta no banco? A gente não sabia nada. Então ele falou, eu vou lá, eu vou pesquisar, vou ver como que tudo funciona e aí eu volto para falar para você. Né? Tinha alguns canais no YouTube, mas eram de outros estados. Tinha mais de Nova York, tinha bastante da Califórnia, né? Tinha da Virgínia, mas de Orlando mesmo não tinha praticamente ninguém falando sobre como era a vida aqui. Né? E pouquíssimo se falava, então, sobre imigração, Sim. sobre opções de visto, como se legalizar aqui, enfim. Isso quase não se falava no YouTube. Então, a gente realmente veio, aliás, eu vim, assim, nas cegas. E é interessante, porque foi justamente no ano da Copa do Mundo do Brasil. E na época eu era fanático por futebol. E eu cheguei aqui no dia 6 de junho de 2014. Que era justamente 2 dias antes da abertura da Copa do Mundo no Brasil. Ou seja, acho que eu fui o único brasileiro que saiu do Brasil justamente na época da Copa do Mundo. Sim. Eu fiz o caminho, de tanta era a minha vontade de vir para esse lugar. Então eu fiquei com o Pedro, né, em casa, em Bauru. A gente morava em Bauru, interior de São Paulo. Continuei na minha casa, com as minhas coisas, trabalhando. E o Almerindo veio para cá sozinho. Ele alugou um quarto, né? Isso. E em Metroeste. E começou as suas pesquisas. Isso. Eu vim, como obviamente ela ia ficar lá, ia ficar com o Pedro, eu vim com pouquíssimo dinheiro, só para pagar o quarto. E obviamente tinha empresa no Brasil que tinha uma renda, né? Então eu ia retirando ou trazendo o básico que eu precisava para me manter aqui nesses dias, semanas iniciais, porque a ideia realmente era passar 2 meses aqui, para poder realmente descobrir tudo, voltar para o Brasil e aí sim fazer o nosso planejamento. E aí, nesse período, foi passando 1 dia, 2 dias, 1 semana, e as coisas não estavam evoluindo. Eu não conseguia. E foi aí que surgiu o Conquistando a América. Ah, verdade. Então, nesse projeto de vir fazer a sondagem, eu queria mostrar para ela tudo o que eu via, a escola, os bairros. Eu queria mostrar para ela poder ver, né? E aí, então, surgiu a ideia do Conquistando a América, de montar um canal onde eu ia postar os vídeos, mas para ela. A gente não tinha seguidor, não tinha nada. Para mim e para a família, né? E aí, dentro disso também, dentro desse projeto, eu falei, poxa, tem tantas pessoas, tantos canais falando sobre a vida em outros estados, né? Mas não tem ninguém falando sobre Orlando. E não tem um canal onde a gente pudesse ter organizado a informação por tópicos. Aí eu falei, que tal então se o Conquistando a América não pudesse juntar conteúdo de outros canais do YouTube, alocando eles por casa, por carro, ou seja, por assuntos, para a gente poder organizar a informação. Então aí surgiu. Teríamos todos os youtubers num mesmo lugar concentrado e, por exemplo, você pega a casa, mas eu quero da Califórnia, então tem o youtuber da Califórnia falando com casa. A ideia era legal. A ideia é legal, na teoria. Na prática não deu certo. Na prática não deu certo porque realmente a gente começa a envolver pessoas, né, com características pessoais muito diferentes. E, obviamente, a relação de algumas pessoas nesse grupo não foi tão boa. Mas isso é papo para uma outra história. O fato é que o Conquistando a América ficou realmente para mostrar esse período de pesquisa e para mostrar como seria a nossa vida em família aqui nos Estados Unidos. E aí o tempo foi passando, eu fui filmando, foi ficando legal, porque ela pôde ver e pessoas começaram a entrar no canal para ver essas filmagens. E ele andava de bicicleta, não tinha carro. Ele andava de bicicleta, filmando de bicicleta do bairro, olha aqui. Nunca tomei tanta chuva na minha vida, que era junho, julho, que é o tempo que mais chove aqui, chove praticamente todo dia. Tomei muita chuva, mas foi legal, foi bacana. O único problema é que o tempo passou e eu não consegui descobrir uma maneira de ganhar dinheiro aqui que permitisse, né, eu ganhar dinheiro através de um negócio ou algo do tipo.
E também não tinha visto nenhuma solução com relação a visto, né? Como que a gente poderia ver? E aí, de fato, eu comecei a ficar preocupado. E o tempo passando e eu preocupado. E o tempo passando e eu preocupado. Até que eu conheci uma pessoa, faltando uma semana para eu voltar para o Brasil. Eu conheci uma pessoa e a gente conversou. Ele é um brasileiro, mora muito tempo aqui, tinha uma empresa. E ele falou, olha, conhecendo, eu contei a minha história para ele. E ele falou, quer saber? Eu posso patrocinar um green card para você. Aí eu falei, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. E aí a gente começou a conversar, mas faltava só uma semana. Eu liguei para Camila. O que eu falei, amor? Não lembro. Eu falei, é o seguinte, eu não vou mais embora. Ah, tá. Entendi. Foi bem reto ao assunto. Eu achei que você ia ser mais poético. Não, foi bem assim. Eu falei, amor, é por um bom motivo, mas eu não vou voltar mais pro Brasil. Ele me ligou falando que não ia mais voltar. Eu falei, como assim? A sua passagem tá de volta. Como você não vai mais voltar? Aí surgiu uma oportunidade onde eu conheci uma pessoa que quer patrocinar. Se eu for embora agora, eu vou perder. Eu tenho que estar aqui. Falei, tá aí eu e nosso filho e nossa casa e tudo. Aí você falou, então, se tudo der certo, vem em setembro, passeia com o Pedro aqui uma semana, sente, vê se você realmente gosta. Porque tudo é um acordo, tá, gente? Eu era muito reticente, eu não queria de jeito nenhum mudar. Então, a gente sempre fez um acordo. Vem, sente, vê se você gosta. E aí a gente toma uma decisão juntos. E se não gostar, a gente volta pro Brasil e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então tá. Então, quase me descabelei. Mas falei, tudo bem, vou ficar aqui com o Pedro, trabalhando, tudo. Mas até setembro, né? Ele tinha ido em junho. Aí, fiquei até setembro. Quando eu fui passar 15 dias com o Pedro E eu tava morrendo de saudade. E muitas pessoas perguntam isso pra gente. Ah, você acha que o marido deveria vir primeiro? Como você fez? E depois a família vai? Olha, é muito difícil. A saudade era muito grande. E, obviamente, você não tendo uma pessoa do seu lado para te apoiar, para trocar ideia, né, para realmente ver aquilo que está acontecendo, foi bastante difícil. Mas, quando eles vieram aqui, lógico, foi maravilhoso, a gente aproveitou, foi uma delícia. Mas o prazo da viagem deles era certo, era para ser 15 dias. Acho que 15 dias mesmo, 2 semanas. E no momento que eles foram embora, realmente foi um dos piores dias da minha vida. Foi muito difícil, porque eu já tinha sentido, né, o que era ficar longe deles e realmente me despedir deles, sabendo que seriam pelo menos aí 3 ou 4 meses para a gente se ver de novo. Foi extremamente difícil. O Pedro chorando, foi muito difícil. Eu lembro que eu voltei para casa no carro aquele dia e chorava igual um bebê no carro. Sim. Foi muito difícil. Então, às vezes as pessoas perguntam, poxa, do ponto de vista lógico, é a melhor maneira. Porque você economiza, né? Você chegar aqui, podendo alugar um quarto, podendo se virar com transporte, realmente você enxuga bastante o custo. E nós somos adultos, né? Você come um miojo, né? Não é que nem você vem com criança, você precisa de uma alimentação. Conforto. Quando você aluga um quarto, já tem a luz, a internet, a água, tudo já embutido no valor do aluguel. Então, assim, você economiza bastante, né? Mas, enfim. Mas, em contrapartida, tem esse problema. Então, se você não consegue lidar com a distância, nem tente. Elimina essa possibilidade aí. A gente não tinha noção se a gente conseguia lidar ou não. Foi difícil para mim e para o Almerindo, com certeza, mas foi muito difícil para o Pedro. Ele sofreu. Aí aquela coisa, né? Às vezes fala, poxa, mas a criança não sofre aí nesse começo de adaptação? Sofre também, né? Mas eu acho que sofreria menos do que os pais juntos, né? Estando ali separado. Mas enfim, foi o nosso processo. Chegou setembro, eles foram embora. Eu continuei, né, trabalhando naquela possibilidade do processo do Green Card. E
infelizmente, logo depois acabou caindo por água abaixo, não por vontade daquele meu amigo, porque ele realmente tinha vontade, mas o advogado que a gente consultou na época meio que desencorajou de fazer aquele processo que a gente tinha imaginado. Então foi um banho de água fria, ainda mais eu ter que contar para ela que aquele plano todo não tinha dado certo. Que era, querendo ou não, uma segurança para mim, para eu poder vir. Eles poderem chegar já com um processo de green card, com um visto de trabalho, seria realmente aquilo que a gente gostaria, né? Aquilo que seria o planejado. E, enfim, como eu já estava aqui, ainda totalmente legal, dentro de status, tá? O que aconteceu? Eu cheguei e conheci uma outra pessoa, logo depois desse evento. Conheci uma outra pessoa e também essa outra pessoa me ofereceu a possibilidade de aplicar um green card para mim. E aí eu falei, pronto, ufa, não deu certo aquele primeiro, mas agora temos uma outra. Aí de novo, uma nova injeção de ânimo. Falei para ela, ela ficou animada e, encurtando a história, não deu certo de novo. A segunda tentativa, não caminhou. Realmente a empresa não estava estruturada para poder oferecer esse green card. Era só uma vontade da pessoa, do empresário, né? Mas, enfim, como já estava próximo de dezembro, que era a data que a gente tinha combinado, eu falei, amor, a única alternativa agora é realmente você vir e a gente aplicar para o visto de estudante. Ela não falava inglês, então eu falei, olha, você precisa estudar o inglês, e aí, com o visto de estudante, você vai aprendendo inglês e a gente vê o que faz, como que nós vamos resolver isso aí. Então, eu depois desse banho, falei, não, gente, como que eu vou lá sem nada, visto de estudante, ver o que vai acontecer, né? Foi, olha, minha família... Vocês são tudo louco, porque, né, vocês estão indo, vocês têm tudo certo aqui, por mais que, né, que a gente falou, a gente não era rico, né, era uma classe média, baixa, mas a gente tinha eles e a gente não passava fome. Tinha o apoio. A gente tinha todos os apoios. E como que a gente vai para um lugar onde a gente não tem lugar... Quer dizer, era tudo aquilo na minha cabeça. E aí, então, mais uma vez, fizemos um acordo. Né? E falou, Camila, vamos passar um ano. Se a gente vê que não deu certo, que não é isso que a gente quer, por algum motivo, é um ano. Um ano você não vai deixar de ser dentista, eu não vou deixar de ter o minha empresa. Em um ano, a gente pode dar uma qualidade, né? O Pedro conhecer uma cultura diferente de vida, aprender o inglês, uma experiência, né? Aprender o inglês, você aprendeu inglês. Então, eu acho que só tem coisas boas. Vamos, a gente vai, você vai para os Estados Unidos, a gente aplica o visto de estudante e você estuda. E aí, lá, quando o visto estiver lá para o final do ano, a gente revê se a gente vai continuar ou não. Então, decidi. Só que isso foi final de outubro. Uhum. Eu tinha toda uma casa, tudo, uma empresa, o meu consultório, tudo para resolver para ir embora em dezembro. Porque ele tinha comprado a passagem, então, para o dia 14 de dezembro. Aí, então, filho, começou, vendi tudo. Eu vendi a cama, A casa não era nossa, a casa era alugada. Então... comecei a esvaziar a casa, o que eu queria, o que eu não queria, comecei a jogar tudo, né? Doar, Fogão. Vender. Nossa, vendi tudo. Não sobrou um garfo na minha casa, o carro. Aí, falei assim, bom, preciso deixar a procuração para minha mãe, caso aconteça alguma coisa, para ela poder responder por mim. Meu consultório, procurar um dentista que arrende o consultório, porque eu não queria vender meu consultório, porque caso não desse certo, eu voltava. Então, comecei a acabar todos os tratamentos dos meus pacientes, porque eu não podia sair e deixar o tratamento no meio. Comecei a acabar com todos os pacientes. Já deixei engatilhado o outro dentista, falando que eu iria passar um ano fora, porque eu ia estudar, ia fazer um mestrado fora, mas que ele estaria no lugar e que no outro ano eu voltava. Então, foi tudo
muito corrido. Foi muito corrido. Mas tudo fluiu para que desse certo mesmo. Exato. Então, no final das contas, deu tudo certo. E dia 14 de dezembro, eu e Pedrão pegamos o avião e viemos aqui para os Estados Unidos com apenas duas malas. É. 2 malas, né? E nessas 2 malas, tendo brinquedo do Pedro. Porque como que não dá nada de brinquedo? Quer dizer, a nossa vida, minha e do Pedro, em 2 malas. Era uma mala minha e uma dele. E viemos embora aqui para os Estados Unidos. É. E aí, chegando aqui, a gente foi ver a questão da escola e tudo mais. E assim, como eu tinha chegado em junho, né, eu estava próximo, eu tinha que aplicar o visto de estudante, porque senão ia vencer o meu status aqui. Então, eu cheguei, ela chegou, vimos a escola e tudo mais. E, se eu não me engano, em janeiro ou março ou fevereiro, a gente aplicou para o visto de estudante e naquela época o visto de estudante estava demorando para sair. Então demorou 12 meses. 12 meses. 11 meses. Então ficou praticamente um ano a gente esperando. E nesse período a gente estava dentro de status, sem problema algum. Só que realmente a gente estava ali, aguardando para ela poder começar a estudar. Enquanto isso, o consultório dela estava arrendado. Eu tinha empresa ainda no Brasil, então a gente conseguia... O dólar não estava tão alto. O dólar, a gente conseguia se manter, né? E aí, finalmente, saiu o visto de estudante. Ela começou a estudar e a gente começou a ver, já que ela já tinha o visto, a gente começou a ver para vender. Eu primeiro vendi a minha empresa no Brasil e depois a gente negociou o consultório dela. E com esse dinheiro, a gente começou a investir em negócios aqui, para poder gerar renda aqui, em dólar, né? Através desses investimentos. E assim foi. Ficamos quanto tempo estudando? Quanto tempo 3 você anos estudou? e meio. 3 anos e meio estudando. E aqui, pessoal, a escola de inglês, o curso de inglês, você pode usar o visto de estudante para ele, no máximo 4 anos. Depois você tem que prosseguir para uma faculdade ou algum outro curso. Você não pode ficar estudando inglês por mais de 4 anos. Só que, quando eu entrei com o visto de estudante, 1 ano depois, quando eu estava no 2º ano estudando, veio uma outra pessoa. Uma terceira oportunidade. Para patrocinar o seu Almerindo por um visto EB3, mais um visto EB3 skill, né? Profissional. Profissional. E esse processo, a gente, ok, ótimo, vamos começar. Entramos com o processo, tudo. Demorou 1 ano, 2 anos de processo e nada. E eu já estava com 3 anos de escola. Falei, gente... O reloginho contando ali. Mas era uma empresa boa, estava tudo caminhando bem para o negócio. Aliás, caminhando bem em termos, porque daí veio a novidade. Né? Que tinha sido negado. Então, o processo na parte do departamento de trabalho foi negado e realmente foi aquele banho de água fria. Então, aí estávamos ali na terceira oportunidade de conseguir o green card e não tinha dado certo. A gente ia ter que reiniciar o processo de novo, desde o começo. O tempo de visto de estudante dela para o estudo do inglês já estava esgotando, ou seja... A gente realmente ficou preocupado, porque não ia dar tempo. Não ia dar tempo de fazer todo aquele processo de novo. E a gente não queria voltar para o Brasil. Naquela época, a Camila já estava gostando. Sim, eu já tinha decidido, né? Para estar 3 anos. Na hora que o visto de estudante saiu, que foi 11 meses, era o prazo, né? Foi quando eu falei, não volto mais, gente. Não volto, porque gostei, principalmente por conta do Pedro. Apesar de estar longe da família, eu ser muito apegada à minha família, o FaceTime todo dia, eu converso com minha mãe todo dia, e eu vendo o Pedro desenrolar no inglês, na tranquilidade, né, que é aqui, Pedro brincando na rua, eu totalmente despreocupada, Pedro indo para a escola de ônibus sozinho. Então, eu falei assim, é isso que eu quero para o meu filho. Então, abdiquei da minha carreira, porque para mim o mais importante era a minha família. E é isso. Aí, a gente estava naquele momento, né, de indecisão. Meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E assim, ficar fora de status aqui nunca foi uma opção.
Isso foi um combinado entre a gente. E por ter o Pedro e por ter conhecido várias pessoas que, infelizmente, acabaram ficando fora de status, a gente sabia, olha, a gente não quer isso pra gente. Isso não é uma opção. Se não der certo aqui, nós vamos procurar um outro país pra gente ir. Morar. Já tinha até a Austrália ali Já tinha uma listinha da segunda, terceira opção. Mas ficar fora de status aqui nunca foi uma opção. E o tempo, infelizmente, não estava a nosso favor. Tudo caminhava para que realmente a gente não fosse conseguir arrumar uma solução. Foi quando o Almerindo veio com uma notícia que tinha visto um visto chamado EB3 Unskill, que era um visto para quem não tinha nenhum tipo de Qualificação. Nenhum tipo de qualificação. Qualquer pessoa poderia fazer. Só que são trabalhos pesados para ganhar pouco. É o trabalho que o americano não quer fazer. E veio para mim e falou, Camila, tem esse, o que você acha? Ou é isso, ou a gente volta. Daí eu falei, tá, vamos encarar, né? Porque quem iria trabalhar? Como é um trabalho que não ganha muito, se eu colocasse ele para trabalhar, para ganhar pouco, eu não conseguiria trazer o dinheiro para continuar a gente ter a nossa renda. Então, eu falei, tá, eu trabalho e você complementa a renda. Complementa não, né? Faz o resto da renda. Todo o resto da renda trabalhando em outra coisa. Porque com esse visto, ele também ganhava permissão de trabalho, também ganhava o green card dele, né? Então, foi quando a gente resolveu. A gente contatou a BDV, que foi a empresa que nos patrocinou não, né? E a gente patrocinou ela. A empresa que cuidou do processo do EB3, né, chama BDV Solutions. E a gente vai falar em outros vídeos aqui no canal, a gente vai falar especificamente sobre esse visto, como foi o processo. A gente vai contar isso em mais detalhes para vocês. Mas decidimos aplicar pelo visto. A Camila topou. E eu fui para Carolina do Sul trabalhar no McDonald's. E aí, minha filha, é só alegria. É uma história à parte. É uma história à parte. O primeiro dia eu voltei chorando, né, amor? Nossa, logo no primeiro dia, ela me liga chorando. Eu falei, pronto. O sonho do Green Card acabou pela 4ª vez. Agora desisto, não vai dar certo. Fez? A gente pegou todas as nossas coisinhas aqui de Orlando. Depois de 4 anos morando aqui em Orlando, colocamos tudo dentro de um caminhão e fomos para Carolina do Sul. Só nós 4, já tinha o Antônio. Já tinha o Antônio. 4. E lá, sem conhecer ninguém, começando do zero, a gente só alugou um apartamento e vamos, né? Vamos com tudo. Foi um momento difícil, foi um ano muito difícil, porque também veio pandemia. 3 meses depois da gente se mudar, fechou tudo com a pandemia. Então foi muito difícil, mais uma vez, muito difícil para o Pedro, porque ele mudou todo o ritmo de vida dele, né? Que ele tinha os amiguinhos, tinha tudo, chegou lá, não tinha nada, ainda chegou na pandemia, piorou mais ainda. Eu trabalhava no McDonald's, o trabalho do McDonald's em si não é ruim, é pesado, mas dá para fazer tranquilamente. Acho que a pior parte é com quem você trabalha, né? Os seus colegas de trabalho, que são pessoas que não têm como posso dizer? O McDonald's, ele é um trabalho de entrada, para quem não tem experiência nenhuma, ou um trabalho para as pessoas que não têm outra opção. Não tem mais nada a perder, vamos dizer assim. E então, meus coleguinhas de trabalho, eles eram um pouco rudes, né? Então, eu sofri muito, né, com essa parte, porque realmente eles sabiam que eu não podia ir embora, então eles davam uma judiada, né? Mas foi um ano, eu trabalhei 1 ano e 2 meses na Carolina do Sul. Foi um momento difícil, mas eu sabia que a gente tinha que dar esses 2 passinhos para trás aí, para depois a gente conseguir crescer. Então, tive que deixar o Antônio de 1 ano e meio com uma babá, na casa de uma babá que eu nunca tinha visto na vida, era uma brasileira. E foi um anjo na minha vida, a Ju, foi um anjo na minha vida. Mas até então eu não sabia, né? Não conhecia ninguém. Peguei num grupo de Facebook
e fui lá conversar com ela. Então foi muito difícil mesmo. O Almerindo trabalhando de Uber. A gente quase não se via, A gente não se via. O Almerindo trabalhando de Uber na madrugada, porque ele tinha parte de corretor, mas ninguém quer comprar uma casa na Carolina do Sul, que é brasileiro, né? A maioria dos clientes dele eram brasileiros. Então, ele teve que começar do nada. Outra coisa, e o Uber lá dava dinheiro, né? E com essa questão da pandemia, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, o que ia fechar, o que não ia fechar. E realmente era um trabalho que eu podia fazer à noite. Durante o dia, eu cuidava de alguns negócios que a gente tinha na época também. E à noite eu ficava no Uber. Só que eu tinha ali a opção também de, enquanto ela estava trabalhando, eu podia, o dia, por exemplo, que eu precisava cuidar do Antônio, eu ficava com o Antônio, quando ele não ia para babá, enfim, a gente ia se revezando. Então, quando ela chegava, eu saía. Aí eu chegava, na madrugada, a gente dormia. Já estava dormindo. Quando eu acordava, ela já tinha A gente só se saído. falava por WhatsApp, né? Foi um Verdade. casamento... Poucas brigas, né, amor? Foi o período que a gente menos brigou na vida. Pouca briga, mas valeu a pena. Green Card saiu em um ano, meu Green Card saiu de todo mundo. E aí, então, a gente falou, estamos prontos, vamos voltar para Orlando, que é o lugar onde eu não troco. Camila adorava Orlando, a gente até cogitou a possibilidade de ir para Tampa, também é um lugar maravilhoso. Mas Orlando foi a escolha, voltamos para Orlando. E aí, realmente, com o Green Card, com tudo bem estabelecido, as coisas mudaram. A nossa vida começou realmente a tomar outros rumos. Eu investi bastante tempo na corretagem de imóveis, trabalhando com compradores do Brasil para aquisição de novos imóveis aqui. E logo depois que a gente voltou, eu descobri o Tax Deed, né, os investimentos em imóveis de leilão. Isso também é um assunto que a gente vai falar bastante aqui no canal. A gente vai ter vídeos específicos para falar sobre isso, mas foi algo que mudou a nossa vida e realmente começou a transformar um pouco a nossa capacidade de não só de renda, mas também de investimento. E aí várias outras coisas surgiram. Sim. Aí, então, eu também tenho a Coats and Scrubs, que eu comecei com o meu e-commerce, né, de jalecos. E aí, cada um vai fazendo, tomando rumo, porque agora você tem o seu documento. Você pode trabalhar, você pode falar que você está trabalhando, lindo, né, fazer acontecer. E com isso, hoje, a gente tem o nosso escritório, a gente está estabilizado, temos a nossa família, podemos ir para o Brasil, porque tudo isso, gente, não falei aqui. A gente ficou todo esse período até pegar o Green Card, a gente não podia voltar para o Brasil. 7 anos. Foram 7 anos sem poder pisar no Brasil por conta do visto. A gente não podia sair do país. Então, foi toda uma luta, né? Mas que teve um final feliz. Não tem final ainda, né? Não, mas o fato é que no final de toda essa história, a gente consegue olhar para trás e ver realmente como valeu a pena. Sim. Todo o esforço da Camila, o tempo que a gente ficou separado, o investimento que a gente fez esse período todo, a perseverança, a persistência. E essa é a mensagem que a gente gostaria de fechar esse vídeo de apresentação para vocês, é que realmente, se você tem esse sonho, se você quer buscar algo diferente, algo novo, viver algo novo, vale a pena realmente colocar o seu esforço, colocar a sua energia, ter perseverança, que você vai alcançar aquilo que você quer. Aconteceu com a gente. Foi um esforço, foi sofrimento, mas valeu muito a pena. E a gente quer convidar vocês, aqui no Conquistando a América, para acompanhar em detalhes toda essa história. Nós temos alguns vídeos antigos no canal que a gente deixou lá para vocês conferirem. Mas a partir desse vídeo aqui, vocês vão começar a ver uma nova história do Conquistando a América. Um pouquinho do que a gente está vivendo hoje e do que a gente vai viver lá para frente. É isso aí, gente. Acho que ele já falou tudo que tinha que ser falado. Então, a gente convida vocês a entrarem aqui no nosso canal, a ver os novos vídeos que iremos fazer, ao podcast, nossos convidados. A gente sempre vai trazer coisas relevantes, né?
Não é um canal de fofoca, não é um canal de polêmica. Sensacionalismo. Não. A gente realmente quer trazer conteúdo bom para que você também possa prosperar aqui na América. É isso aí. Então, você que assistiu esse vídeo, gostou da nossa proposta, eu te convido, se inscreva aqui no canal e faz um favor pra gente. Coloca nos comentários a cidade da onde você é no Brasil. A cidade e o estado. Assim a gente vai conhecer um pouquinho de você. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva, porque logo, logo tem vídeo novo para vocês. É isso aí, gente. Até mais.